presença de Deus nos traz descanso, porque sem o Senhor não há descanso. Então, se você pretende descansar, entrega o teu caminho ao Senhor. E diz assim: confia nele. Queridos, quantas vezes falamos, né, que confiamos em Deus? E quando a corda aperta, parece que nós esquecemos disso tudo. Mas o Senhor deseja que venhamos a colocar em prática. Confia nele, porque, irmãos, confiar em quem? No vizinho? Em quem? No parente? Aquele líder da igreja? Não. Confiar no Senhor. Confia nele. Quando você confia no Senhor, a sua vida muda. E isso não é, irmãos, impossível, porque senão a Bíblia não diria isso. Se a Bíblia diz confia, é porque é possível confiar. Quando existe uma entrega, você confia no Senhor, sabendo que Ele não dorme, que Ele é fiel. Entrega o seu caminho, confia nele, e o mais Ele fará. E o mais Ele fará, o Senhor. Então, irmãos, diz aqui: entregar, confiar e descansar. 3 palavrinhas importantíssimas. Nós precisamos lembrar desse versículo todos os dias. Todos os dias. É confiar, é entregar, é confiar e descansar. É impossível, irmãos, descansar a nossa alma, o nosso ser, se você não faz uma entrega. Se você não confia no Senhor. Mas que nesta manhã o Senhor tenha misericórdia de nós, da minha vida, da sua vida, e que possamos nesta manhã ter essa atitude de pedir a Deus, de buscar em Deus esse descanso que só Ele traz. É entregar, é confiar e descansar. Então, você que está aqui, meu irmão, você que está em casa, lembre-se disso. O Senhor deseja que nesta manhã, você que está aqui, você possa fazer uma entrega. Porque se você não fizer isso, você desmonta, não suporta, é pesado demais. Mas quando você entrega ao Senhor, as coisas mudam. Quando você confia no Senhor, as coisas mudam. Quando você descansa em Deus, tudo muda, irmãos. Porque esse é o nosso Deus maravilhoso. Amém? Poderoso, o Senhor que cuida de nós. Então, irmãos, fazendo essa entrega, confiando no Senhor, descansando no Senhor, eu quero convidar você nesta hora que você fique de pé, quem puder ficar de pé. Nós vamos orar e vamos iniciar o louvor ao Senhor. O nosso grande Deus, o Senhor que está aqui e deseja ser adorado. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós te bendizemos por esta manhã, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. E nos ajude, Senhor, a fazer uma entrega nesta manhã, Senhor, das nossas vidas, das nossas preocupações. Senhor, nos ajude a confiar em Ti, Senhor. Nos ajude a descansar em Ti. Traz refrigério à alma do Teu povo nesta manhã. Mas nos ajude, Senhor, a dizer não ao pecado, a dizer não às trevas e dizer sim ao Senhor Jesus. Renova nossas forças, perdoe nossas faltas e nos ajude a confiar em Ti, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por esse dia. Receba nesta manhã, Senhor, a adoração da Tua igreja e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Visita, Senhor, a cada um de nós, pois Te louvamos, Te bendizemos, Te agradecemos por tudo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Vamos abrir nossos lábios, coração e louve ao Senhor de todo o seu ser. Amém. Amém, irmãos? Vamos colocar isso em prática, hein? Vamos descansar, entregar e confiar no Senhor. E para que isso venha acontecer, eu queria te convidar a você pedir ao Senhor em forma de canção que Ele venha crescer e você venha diminuir essa manhã. Amém? Que a vontade dEle venha ser feita em nossas vidas e que as nossas vontades que não estão alinhadas com a vontade dEle, venham diminuir essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti declaremos. Mais de ti. Mais de ti. E menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. E peça ao Senhor que Ele cresça. Que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. E declaremos a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória,
glória eternamente. Amém. A Ele a glória mais uma vez. A Ele a glória. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. A Ele a glória eternamente. Amém. Aleluia, Senhor. Toda a honra, todo louvor, toda adoração, Senhor, a Ti essa manhã. Todo levantar de mãos, Senhor, todo quebrantar do nosso coração a Ti essa manhã. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Aleluia. Amém, irmãos. Quantos estão aqui essa manhã que precisam renovar suas forças? Levante suas mãos. Declare ao Senhor: Senhor, renove nossas forças amanhã. Renova o meu coração, Senhor. Renova a nossa fé em Ti, Senhor. Irmãos, muitas das vezes quando nós esperamos no Senhor, é um momento muito difícil, porque nós queremos tudo para ontem, tudo muito rápido. Às vezes dói, machuca esperar no Senhor. Mas eu quero te convidar essa manhã, você possa sair desse louvor aqui, confiando no Senhor, como foi aberto o culto aqui essa manhã, que o nosso Deus vem renovar suas forças. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças nele. Que você possa saber esperar. O esperar é difícil, às vezes é dolorido, mas faz parte da nossa vida, para nós crescermos no Senhor, amadurecermos no nosso Deus. Então que você possa saber esperar, que você possa pedir para o Senhor: Deus, me ajude a esperar no Senhor, me ajude a confiar e renova as nossas forças e nossas esperanças. Aleluia. Nossas palmas. Vamos declarar. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. O nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, aleluia, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, aleluia, Senhor. Conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Oh, 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 oh. Nossas forças. Nossas forças irão se renovar. Amém, irmão? Você crê? No Senhor, confiamos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Aleluia, Senhor. Confiamos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com Suas asas. Oh, 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 Deus, oh
Deus, Tu és a força. Tu és a nossa força, Senhor. Aleluia. Que traz A esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, E cobre-nos com suas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com suas asas. Oh, 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 oh. Amém. Glórias ao Teu nome, Senhor. Tu és a nossa força, Senhor. Nós queremos esperar e descansar em Ti essa manhã, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos? Nosso Deus é todo-poderoso, é Ele que nos sustenta, é Ele que rege a nossa vida. E nesse momento de dízimos e ofertas, que você possa ofertar com todo o seu carinho, com todo o seu amor à obra. Amém, gente? A obra de Deus não para, e Deus tem nos levantado nesses dias para estar investindo na sua obra. Sermos cooperadores da sua obra, e que você possa participar desse momento com todo o carinho, com todo o amor. O Senhor tem nos sustentado. Eu sei que tem sido um tempo muito desafiador para nós nesses dias, mas você tem visto a mão de Deus te sustentando. Você tem visto Deus, de fato, estando com você em cada momento. Pedindo aqui para a altura. Está cortando a cabeça, né, amada? Amém. Nós temos visto Deus cuidando de nós nesses dias, e eu falo porque cada semana é um desafio, cada semana é uma informação que nós vemos nas mídias, e eu sei que pode acelerar o seu coração, mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa descansar em Deus para, de fato, conseguir viver sobre essa terra. Antes de você trazer o seu dízimo, a sua oferta para a obra do Senhor, eu queria estar orando com você. Feche os teus olhos. Deus, muito obrigado pela essa manhã. Muito obrigado, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa força. Se o Senhor não fosse a nossa força, nós não estaríamos de pé. Nós não estaríamos nos desafiando dia após dia, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias e tantos compromissos que nós temos. Mas muito obrigado, porque o Senhor tem sido conosco. Quantas vezes nós achamos que nós não vamos conseguir? Quantas vezes nós estamos cansados? Mas o Senhor renova as nossas forças quando nós cantamos aqui. O Senhor tem sido conosco em cada batalha. E por isso nós te bendizemos nessa manhã. Muito obrigado pelo teu poder. Muito obrigado pela tua graça que se renova todos os dias sobre as nossas vidas. O que seria da nossa vida se não fosse a sua intervenção na nossa história? E por isso nós te bendizemos nessa manhã. Muito obrigado pelos recursos. Cada recurso que o Senhor coloca nas nossas mãos, nós queremos administrar ele da melhor forma possível. Porque nós sabemos, Deus, que a nossa vida é para a tua glória. Então os nossos recursos que vêm do Senhor também precisam ser para a sua glória. E eu peço, Deus, que a cada dia mais a sua obra possa avançar. Nós sabemos que são muitos desafios, mas muito obrigado, porque nós temos visto o teu sustento operando sobre as nossas vidas. Eu oro sempre pela vida daqueles que estão desempregados. Eu sei que a fase econômica no nosso país não é fácil, mas eu peço, Deus, que os meus irmãos continuem confiando no Senhor. As portas irão se abrir no momento adequado. No momento adequado, as portas vão se abrir. Às vezes nós queremos que as portas possam se abrir agora, mas não é no nosso tempo, é no seu tempo. E eu peço, Deus, que os meus irmãos que estão desempregados possam descansar no Senhor, confiando que a porta vai se abrir, que o emprego vai chegar
e eles vão poder sustentar novamente as suas casas com tranquilidade. Eu peço, Deus, muito obrigado, porque nada tem nos faltado nessa igreja. Nada tem nos faltado. O Senhor tem nos suprido e nós te bendizemos nessa manhã. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém e amém. Meu irmão, que você possa trazer o dízimo e a oferta com todo amor, com todo carinho para a obra, porque a glória é de Deus. Amém? Amém, irmãos? O nosso coração não é digno do Senhor. Quando nós olhamos para os nossos pecados, nossos erros, nós vemos o quanto nós não merecemos o Senhor, não merecemos a bondade dEle, mas por graça Ele tem morado no nosso coração. Tu que controlas os ventos e os mares, contens o furor da pior tempestade, comandas o sol e o calor que forneces, como ninguém me conheces. Sondas e vês pensamentos tão tolos, palavras tão feias e desalinhadas. Tu que és a fonte de toda beleza, habitas em meio à pobreza. Declare isso pro Senhor, meu irmão. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, só por graça, algo assim pode ser. Alguém morto tornar a viver. Amém, irmão? Estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe vida. Por isso nós te louvamos, Senhor, essa manhã. Nós não somos dignos da tua presença, Senhor, mas o teu sacrifício nos lavou, nos tornou justos, Senhor, perante a ti. Nós te louvamos essa manhã. Aleluia. Mais uma vez. Tu que controlas o... Declare, meu irmão. Contens o furor da tempestade, comandas o sol e o calor que fornece, como ninguém me conheces. Sonda o nosso coração, vivês pensamentos, nos perdoe, Senhor, desalinhadas. Tu que és a fonte de toda beleza, habitas em meio à pobreza. Meu coração não é digno de ti, mas aqui viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser. Alguém morto tornar a viver. E meu coração declare: meu coração não é digno de ti,
eis aqui, viestes morar. Só por graça, algo assim pode ser. Alguém morto tornar a viver. Aleluia. Tu que concedes conforto ao aflito, dá força ao cansado e alívio ao contrito. Tu que me amaste, a vida me deste, como ninguém me conheces. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua graça, Senhor. Obrigado pela tua bondade essa manhã, Pai. Louvado seja o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Som. As crianças estão liberadas. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Vamos aguardar um pouquinho as crianças irem subindo. Mas é sempre bom podermos voltar mais um domingo a estarmos na casa do nosso Deus, refletindo, meditando na sua palavra. E eu queria começar, antes de começar o nosso sermão propriamente dito, a apresentar a vocês um livro, como a gente combinou, na semana passada que faríamos. Não é comigo, não? Não, tá. É que eu sou péssimo para entender sinais, aí fica difícil. Então queria apresentar para vocês hoje esse livro, que inclusive estará disponível na nossa biblioteca quando ela estiver pronta, então você que desejar pegá-lo emprestado para ler, vai poder. É um livro que se chama Como Ler a Bíblia, livro por livro, um guia de estudos panorâmico da Bíblia. Esse livro ele é fundamental para todo mundo que deseja conhecer as Escrituras de uma maneira mais profunda. Você que deseja estudar a sua Bíblia, você que às vezes pega algum livro ali, principalmente do Antigo Testamento, você começa a ler e você fala assim, rapaz, eu não estou entendendo nada. O profeta começa a falar de algumas coisas, de povos estranhos, de lugares esquisitos, de coisas que não fazem parte do nosso contexto, e a gente fica assim, cara, eu não consigo entender nada. Esse livrinho aqui, ele vai te ajudar, porque ele pega todos os 66 livros da Bíblia e ele dá um panorama. Ele fala quem foi o autor, em que momento ele foi escrito, em qual momento da história bíblica aquilo ocorreu, quais são as principais ênfases do livro, e depois ele vai tratando cada parte do livro, os seus principais pontos e tal. Então, ele é muito bom para você que quer estudar a Bíblia em casa, para você que quer ter um momento de devocional, às vezes, mais valioso, assim, compreendendo melhor o que você está lendo. Fica aqui a dica de um livro muito bom para te ajudar. Se eu não me engano, este livro, hoje ele não é mais lançado pela Vida Nova, ele tem uma capa nova também, uma capa diferente. Se eu não me engano, é lançado pela Thomas Nelson. Então você não vai encontrar ele com essa capinha, mas se você jogar na internet aí, Como Ler a Bíblia, livro por livro, você vai encontrar esse livro aí disponível para você comprar. E eu digo, vale a pena. No seminário, foi uma leitura obrigatória que eu fiz, lá no seminário, no Martin Butzer, eles pedem para que a gente leia toda a Bíblia, várias vezes, e ir acompanhando desse livro aqui. Então, eu já o li e recomendo a vocês, meu irmão, vale a pena. Ele esclarece muitas coisas que às vezes são um pouco difíceis de nós entendermos. E, além do mais, hoje a gente está com aquele livro que eu tinha anunciado na semana retrasada, que é o livro do pastor Luiz Pires, que é o Morte na Panela, Neopentecostalismo, Doutrinas e Práticas, onde ele vai fazer uma análise
ali do movimento neopentecostal, dos perigos, das falsas doutrinas, e propõe, então, uma maneira mais bíblica de se lidar e de se viver a experiência e a realidade cristã. Esse livro, hoje, eu consegui alguns exemplares com o Luiz Pires, eu estive com ele na sexta-feira. Se você quiser comprar, ele está no valor de R$35. No final do culto, a Jéssica vai estar ali atrás com alguns exemplares. Tem só 9 exemplares, tá? Na verdade, 8, porque um já é da irmã Solange, que ela me mandou uma mensagem e falou assim, separa o meu. Então, ela pediu para deixar separado. Então, só tem 8 unidades. Se você quiser comprar, pode falar comigo ali, ou a Jéssica, no final do culto, a gente vai estar ali atrás, vendendo esse livro no valor de R$35. Tá? Dito isso, eu acredito até que no final da pregação de hoje você vai se sentir mais empolgado para comprar esse livro, porque, por incrível que pareça, hoje o tema desse livro do Luiz Pires tem muito a ver com o tema da nossa pregação hoje. E nós estamos para finalizar. Hoje nós encerramos. Hoje nós encerramos mais um ciclo expositivo, né? Vamos finalizar toda a epístola de 1 Pedro, expomos toda a epístola. Maguinho, posso te pedir um favor? Você tem como desligar esse ventilador daqui que está virado para cá, porque senão vai dar ruim. Valeu. Valeu. Senão minhas folhas vão voar aqui, eu vou me perder todo. Hoje a gente encerra a epístola de 1 Pedro, então você pode já abrir ela em 1 Pedro, capítulo 5. Hoje o nosso foco será do verso de número 8 até o verso de número 14, mas nós vamos ler do verso 6. Nós vamos ler do verso 6, que, como vocês vão lembrar, o Jefferson já falou sobre ele na semana retrasada. Semana passada, o pastor João esteve aqui, falou dos versos de número 1 até o verso de número 4. E, anteriormente, Jefferson havia pregado nos versos 5 até o verso número 7. Então, só para a gente ficar a par do contexto, pegar tudo o argumento do apóstolo Pedro aqui nesse trecho, nós vamos ler do verso 6 em diante, mas a nossa pregação propriamente dita será do verso 8 em diante. Vamos ler o texto, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz meu filho. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. A todos vocês que, paz a todos vocês que estão em Cristo. Vamos orar. Senhor, nós pedimos luz nessa manhã para compreendermos o texto da Tua palavra, para que sejamos, Senhor, instruídos, direcionados por aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Que nesse momento o Senhor fure os nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha desobstruir, tirar todo o entulho, fazer cessar todo o ruído do mundo nesse momento e que possamos, Deus, focar em Tua palavra e focar no Teu agir nessa manhã. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.
Esse trecho final da Epístola de Pedro, ele fala de um assunto e ele trata de um tema que é um pouco polêmico, por algumas questões, principalmente por causa de algumas ênfases e exageros que são dadas a esse tema que nós vamos falar nessa manhã. O que nós vamos dizer, o que nós vamos comentar aqui é sobre a necessidade da vigilância espiritual. Nós vamos falar sobre algo que é conhecido popularmente como batalha espiritual ou conflito espiritual. E é difícil falar sobre esse assunto porque nós vivemos em uma cultura onde, principalmente, algumas igrejas que pertencem ao movimento neopentecostal acabam dando muita ênfase, uma ênfase exagerada a esse assunto, a ponto de parecer que algumas igrejas, inclusive, só existem porque o diabo existe. E tudo gira em torno de Satanás, de expulsar demônios, de fazer entrevista com o diabo, de fazer todas aquelas movimentações de libertação e tal. Parece que essas igrejas não existem porque Deus existe. Parece que elas existem em função do diabo. Então há algumas confusões, há alguns exageros em relação a esse tema, mas há também o perigo que algumas igrejas mais tradicionais correm de simplesmente ignorarem esse assunto. E nós precisamos evitar os extremos, nem de enfatizar demais e nem de enfatizar de menos. Porque a Bíblia, ela nos relata e ela nos lembra constantemente o dever que nós temos de vigiar, de estarmos vigilantes, de estarmos atentos ao mundo espiritual. É uma realidade. O mundo espiritual é uma realidade. Não é invencionismo, não é maluquice. Há um mundo espiritual. Há, de fato, uma batalha espiritual ocorrendo nesse momento. Mas nós precisamos entendê-la biblicamente, nós precisamos compreendê-la biblicamente, para que nós não sejamos nem negligentes em relação a isso, vivamos uma vida, sem vigiar, e nem para que nós vivamos com temor, como às vezes parece que alguns crentes vivem, como com medo, ansiosos do que o diabo pode fazer, do que os demônios podem fazer na sua vida, e a gente sabe que não é assim. Nós precisamos entender esse assunto de maneira bíblica, mas a Bíblia, ela fala para nós que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Uma guerra na qual nós não podemos abaixar a nossa guarda. Uns autores, pastores, que para mim fala da melhor maneira sobre esse assunto é o pastor norte-americano John Piper. Ele tem um vídeo, se botar lá na internet, Guerra, John Piper, você vai ver um trecho que ele fala que nós estamos em guerra. Ele traz aquilo dizendo assim, nós precisamos lutar contra o pecado, nós estamos lutando contra o pecado. Você não pode abaixar a guarda em nenhum momento, porque se você baixar a guarda, você vai ser derrotado. E tem um capítulo no livro dele chamado Alegrem-se os Povos, um livro sobre missões, e ele faz uma analogia muito bacana, principalmente a respeito da oração. É um capítulo que ele dedica exclusivamente à oração no contexto de missões. E o Piper, ele diz assim, a oração, ela é um instrumento de guerra. A oração é como se fosse um rádio de guerra que nós usamos para nos comunicar com o nosso general, para pedir auxílio, para pedir ajuda, para pedir socorro quando nós estivermos sob ataque. E o Piper diz assim, o problema é que nós pegamos esse instrumento de guerra, esse rádio de guerra, e nós trouxemos ele para dentro da nossa casa e lidamos como se fosse um telefone convencional que a gente usa para pedir uma pizza, que a gente usa para pedir uma informação, para conversar com alguém, para simplesmente pedir um iFood, pedir aquela comidinha, alugar um filme, sei lá, o que mais você pode fazer pelo telefone hoje em dia, E a gente usa a oração como se fosse esse telefone que a gente liga para futilidades e falar coisas fúteis, quando o Piper nos lembra. Não, gente, nós estamos usando a oração de maneira errada. Nós precisamos lembrar que a oração é um instrumento de guerra.
É um instrumento que nós precisamos estar em... Você, no meio da guerra, você não usa aquele comunicador para você pedir uma pizza, porque você sabe que é importante. Em algum momento alguém pode te ligar, em algum momento pode chegar alguma informação, em algum momento pode chegar um ataque inimigo. Você precisa estar com aquilo ali para pedir apoio, para pedir ajuda, para pedir que Deus mande trabalhadores, Deus mande mais soldados, que Deus mande mais gente para o campo, para que a guerra seja vencida. Ele diz assim, nós precisamos nos envolver com a vida espiritual dessa maneira. E a oração, ela faz parte dessa batalha. E nós precisamos nos lembrar que estamos em guerra. Estamos em guerra. E o problema é que muitos de nós esquecemos dessa realidade. E vivemos como se estivesse tudo bem. Vivemos aquilo que o profeta Jeremias denuncia nos falsos profetas do seu tempo, que diziam paz, paz, quando não há paz. Que enganavam o povo dizendo assim, está tudo bem, nós somos prósperos, nós estamos em paz. E Deus, por meio do profeta, dizia, não está tudo bem, a guerra virá. E ai desses profetas que profetizam coisas falsas, que profetizam tempos de paz quando não estamos em paz. E nós precisamos, então, resgatar essa consciência de que estamos em guerra. Porque só assim a gente tem condições de viver de modo a estarmos vigiando. Qual o problema quando a gente acha que a gente está em paz? É que a gente abaixa a nossa guarda, a gente diminui a nossa vigília, a gente já não está em constante observação ao nosso redor, percebendo como as coisas estão acontecendo, percebendo o que está acontecendo. Senhor Jesus aponta para aqueles que eram os religiosos do seu tempo e dizem que pedem sinais para ele. Pedem, que sinais? Depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes, depois de Jesus ter expulsado demônios, depois de Jesus ter curado um monte de gente, depois de Jesus ter agido com poder, eles têm a cara de pau de chegar para Jesus e falar assim, que sinais você nos mostra? Jesus diz assim, ai dessa geração, que só de observar o tempo sabe quando vai chover, sabe quando não vai chover, sabem quando vai acontecer uma coisa, mas não sabem discernir os sinais. Ele diz, nenhum sinal será dado para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus apontando para a sua morte. Assim como o profeta passou 3 dias no ventre do grande peixe, assim também ele passaria 3 dias no ventre da terra, mas ressuscitaria. Nós não podemos nos dar o privilégio de acharmos que está tudo bem, meus irmãos. E talvez grande parte do problema da igreja brasileira é nós acharmos que está tudo bem. É nós acharmos que não há guerra. É nós acharmos que não há perigo. E por isso não são poucos os que naufragam. Por isso não são poucos os que são alvejados pelos dardos inflamados de Satanás. E morrem espiritualmente. E abandonam, desertam do exército. Se cansam. Por quê? Porque achavam que estava tudo bem, até o momento em que é pego numa emboscada, é pego numa cilada e aí já é tarde demais. Então nós precisamos nos lembrar, e Pedro lembra isso aos seus leitores. Ele começa no versículo 6, chamando eles, dando uma exortação para que eles se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus, sabendo que ele no tempo oportuno os exaltará. Pedro chama os seus discípulos, os discípulos de Jesus, a humilharem-se debaixo da mão de Deus. A humildade, ela é o primeiro passo que a gente tem que ter para entender a realidade dessa guerra que nós pertencemos. Nós só conseguiremos resistir a essa situação se estivermos submissos à vontade de Deus. Se estivermos debaixo da poderosa mão de Deus, aguardando nele, esperando nele. Pedro diz mais no verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é normal que em períodos de guerra, em períodos de perseguição, como esses irmãos estavam vivendo, você fique ansioso. Nós experimentamos agora algo que não foi um tempo de guerra, óbvio, mas uma situação caótica com a crise sanitária do coronavírus, aonde nós ficamos incertos de como seria o amanhã.
No início, vocês vão se lembrar, no início do ano de 2020, a loucura que foi, gente comprando, estocando papel higiênico, comida, o preço do álcool lá em cima, todo mundo louco, por quê? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo estava ansioso, todo mundo estava nervoso, porque o que é isso? O que é isso que está acontecendo? A televisão noticiando tudo aquilo, você vendo gente morrendo, a China construindo hospital em 3 dias, milhares de pessoas sendo internadas, e a gente, na Itália, toda aquela crise, as notícias chegando, a gente falando, as pessoas estão sendo mortas e estão sendo enterradas sem nem a família saber, e tudo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O mundo virou de cabeça para baixo. E é normal que nesse ambiente a ansiedade bata. É normal que no ambiente de perseguição que esses irmãos estavam passando, a preocupação, a angústia bata a porta. Mas Pedro lembra eles, humilhem-se diante de Deus, porque Ele tem cuidado de vocês. Dependam do Senhor, olhem para o Senhor. E, inclusive, esse texto nos lembra que a nossa ansiedade pode ser fruto, inclusive, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa dificuldade em nos submetermos à mão forte de Deus. Do nosso desejo de ser o nosso próprio Deus, do nosso desejo de estar no comando de todas as coisas, do nosso desejo de ter o controle de cada mínimo detalhe. Não há poucas pessoas que estão ansiosas porque acham que tem que ter o controle de cada detalhezinho da vida. De pessoas que acham que são mais sábias do que Deus, são mais espertas do que Deus, são mais poderosas do que Deus, que sabem guiar a sua própria vida de forma melhor do que Deus pode guiá-las. Então essa soberba, esse orgulho que muitas vezes nós temos de querer estar no controle, pode ser sim causa de porque nós andamos ansiosos, porque nós andamos angustiados. Porque você não vai resolver tudo, não vai, você não vai dar conta. Por isso Pedro diz assim, humilhem-se diante da mão de Deus. Dependam do Senhor, confiem no Senhor. Como o pastor leu, o versículo de Salmo, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que Pedro está dizendo para eles, abandonem toda a arrogância, toda a soberba, toda a vaidade e esperem em Deus. Entreguem, lancem sobre ele. Essa imagem de lançar é aquela imagem de alguém que está carregando algo pesado, um fardo pesado. E Pedro diz assim, peguem esse fardo e lancem sobre o Cristo, porque ele tem cuidado de vocês. E agora, já entrando de fato no texto que nós vamos falar sobre a necessidade da vigilância espiritual, no verso 8, Pedro diz mais uma exortação, traz mais uma exortação para eles, sejam sóbrios e vigilantes. Agora Pedro traz um tom de alerta. É necessário que vocês sejam sóbrios e vocês sejam vigilantes. E vocês vão saber, vocês vão se lembrar que não é a primeira vez que Pedro traz essa exortação para eles. No primeiro capítulo, Pedro também fala para que eles sejam sóbrios. E ser sóbrio não está necessariamente ligado à embriaguez, mas à sobriedade de pensamento. Ser alguém que está alerta, ser alguém que está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Não é uma pessoa que está adormecida espiritualmente. Não é uma pessoa que vive uma sonolência espiritual. Então, a sobriedade vigilante, ela é justamente o contrário dessa sonolência que às vezes nós encontramos em alguns cristãos que parecem que estão dormindo. Terça-feira, no culto de oração aqui, Kleber trouxe uma palavra, um texto de Mateus capítulo 11, onde o Senhor Jesus diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ali no final, enquanto Kleber orava, Deus falou muito ao meu coração. Foi uma terça-feira onde não tinham muitas pessoas aqui. E quando Kleber acabou de orar, eu virei para a igreja e falei assim, é engraçado que o culto de oração ele é extremamente importante, né? Mas nós vemos... É engraçado e triste ao mesmo tempo, é engraçado, né, não no sentido cômico, mas no sentido triste,
de nós percebermos a baixa adesão que as nossas igrejas, e não só a nossa, mas as igrejas de maneira geral, têm aos cultos de oração. E isso muitas vezes indica para nós a falta de interesse que nós temos em orar. A falta de interesse que a igreja tem em orar. Se nós, de fato, levássemos a oração a sério, talvez o nosso culto de terça-feira estivesse mais cheio. É claro, existem situações e situações, tem gente que não pode estar aqui, mas eu ousaria dizer que a maior parte das pessoas poderiam estar. E não vêm porque estão cansadas demais, porque vão perder a novela, porque, poxa, amanhã eu acordo cedo, porque isso, por causa daquilo outro. E nós precisamos olhar que isso não é uma realidade apenas as pessoas não oram no culto de oração. Porque se você for olhar para a vida da maior parte dessas pessoas, olhe, seja honesto consigo mesmo. Veja quanto tempo você gasta de oração por dia. Veja quanto tempo você investe para ler a palavra de Deus, para orar. Isso revela muito o porquê a igreja está nesse estado de letargia. Uma igreja que está adormecida, uma igreja que está sonolenta, uma igreja que não tem coragem de pregar o evangelho, uma igreja que não impacta a sociedade, uma igreja que não é cheia do poder do Espírito Santo para anunciar a boa nova. Por quê? Porque nós não oramos, porque nós não queremos orar, não queremos nos encher do Espírito Santo, vivemos dormindo, estamos com sono, estamos quase como aquelas pessoas que estão sonhando. Quando Deus vem para nós e diz, desperta tu que dormes. Não é tempo de dormir. Sexta-feira, no PG dos Jovens, nós falamos sobre o pecado da preguiça. E a gente viu o quanto, principalmente o livro de Provérbios, ele lança um ataque frontal contra a preguiça. E nós vimos que a preguiça ela é um problema espiritual. A preguiça é um problema espiritual. A preguiça para orar, a preguiça para ler a palavra de Deus é um problema espiritual. E nós vimos ali que a preguiça ela não é neutra. A preguiça não é não fazer nada, fazer zero. Porque há um problema. Quando você não faz nada, você está fazendo mal. É isso que o livro de Provérbios nos ensina. Quando você é preguiçoso, você não está sendo uma pessoa que não fede nem cheira. Não, quando você está sendo preguiçoso, você está fazendo maldade. Você está agindo com maldade. Porque quando você não faz nada, as coisas ao seu redor vão para a ruína. É por isso que o salmista diz, passei pela vinha do preguiçoso e vi que os campos estavam tomados pelas ervas daninhas, os muros estavam derrubados. Eu aprendi uma lição. Qual lição que o sábio aprendeu? Quando nós não fazemos nada e ficamos de braços cruzados, as coisas tendem a se deteriorarem. Por isso, quando você não faz nada, você não está sendo neutro, você está fazendo algo ruim, porque você está deixando que as coisas ao seu redor morram. Quando você é preguiçoso nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu namoro, o seu relacionamento vai ruir. Vai ruir por quê? Porque você não está fazendo nada. Quando você é preguiçoso no seu trabalho, você vai ser mandado embora. E às vezes você reclama, sabe? O preguiçoso é aquele que sempre reclama de tudo. E às vezes ele é a causa de todo o problema. Porque ele é preguiçoso, ele não atrapalha o trabalho de todo mundo. Se você não faz a manutenção da sua casa, ela vai ruir. Para as donas de casa, vocês sabem como é que é. Se você deixa um dia sem limpar a sua casa, meu amigo, no dia seguinte ela já está uma zona. Porque a tendência das coisas é a desordem, é o caos. O mundo tende ao caos. Arruma a sua gaveta de meias hoje, e você vai ver como é que ela vai estar daqui a 2 dias. Por mais que você arrume, você vai olhar no dia seguinte, ela vai estar um caos. Arruma a despensa. Você tenta deixar arrumadinha, passa uma semana, já está tudo fora de ordem. Mas passou um furacão, você, caramba, o que aconteceu? Isso é um problema grave, porque quando a gente não faz nada, as coisas irão ruir. E a preguiça é um problema espiritual. Principalmente quando ela se apresenta
nessa sonolência que nós temos de vivermos estagnados, de vivermos como se estivéssemos dormindo. Pedro está alertando os seus leitores. Sejam sóbrios, sejam vigilantes. Por qual motivo? Porque a sonolência espiritual, ela se refere à maneira como nós enxergamos as situações e reagimos a ela. Muitas vezes não levando em consideração Deus, nem a realidade espiritual. Então a sonolência nos faz enxergar a realidade ao nosso redor de maneira equivocada. A gente não percebe o que está acontecendo. A gente não percebe o que está ocorrendo no nosso meio. Por não termos esse discernimento, por não estarmos atentos, por não estarmos alertas, nós não conseguimos reagir de maneira adequada. Sabe, a pessoa está com sonolência, o casamento dele está indo embora, o casamento dele está indo por água abaixo, mas o cara está achando que está tudo bem, a esposa está achando que está tudo bem. E ele está lá, sonolento, como se estivesse dormindo. Não consegue reagir, não consegue perceber, inclusive que às vezes, como Pedro vai falar para nós, às vezes forças espirituais estão agindo na vida dele, na sua casa, no seu casamento, na vida dos filhos. Mas por que essa pessoa não percebe essas coisas? Porque ela está dormindo. Porque ela está dormindo. E porque ela está dormindo, ela não consegue reagir. Ela não tem forças para reagir. Quando ela vê, ela pergunta, nossa, eu não sei como chegou nesse ponto. Eu não sei como as coisas chegaram até aqui. Chegaram até aqui porque você estava dormindo. Você estava de braços cruzados, você não estava fazendo nada. Você não estava orando, você não estava alerta, você não estava vigiando, você estava dando brechas. Você estava dando brechas. E Pedro diz, é necessário ter essa vigilância, porque nós precisamos ter o cuidado com o diabo. E é interessante essa imagem que Pedro traz do diabo como um leão que ruge, está ao derredor procurando quem devorar. Vocês já viram aqueles programas de Discovery Channel ou Globo Repórter que mostram um leão caçando? Vitinho, que é veterinário, já deve ter cuidado de leão, né? Sabe como é que é. Já viram um leão caçando? Ele fica à espreita, assim. Ele anda devagarinho. Até o momento que passa ali uma zebrinha dando mole. A zebrinha está vivendo a vida dela, feliz da vida, toda contente, né? Vai lá, passeando, de bobeira. Aí ela para beber água. O que acontece? A zebra, a vítima não está esperando que aquilo vai acontecer. Ela está envolvida nas coisas rotineiras do dia a dia. Ela está lá bebendo a água dela. Ela está lá vivendo a vida dela normalmente. Ela não está vigiando. Ela não está esperando que vai acontecer alguma coisa. Mas o leão está ali, ó. Esperando o momento certo para quando for a hora adequada, quando a vítima não estiver esperando, ele vai lá e abocanha ela. Essa imagem é interessante, porque é justamente assim que o diabo aparece para nós, né? Se mostra para nós. Ele esquece essa imagem de que Satanás vai aparecer na sua frente, meu irmão, vestido de colã vermelho, com um bigodinho de Salvador Dalí, um espeto na mão, dando uma risada maléfica, sentado num trono. Não. Talvez uma das maiores armas que o diabo tem é justamente essa de fazer a igreja estar em sono, achando que ele não está atuando, achando que ele não está agindo, achando que ele não está fazendo nada. Uma das maiores coisas que Satanás se alegra é quando a gente esquece que ele está aí. A gente esquece da realidade espiritual. Ele vai isso aí, vive a vida de vocês, vai vivendo a vida de vocês tranquilamente, vai lá. Não, nem se incomoda comigo não, nem finge que eu nem estou aqui. Vai lá, é isso. Porque às vezes a gente acha que o diabo quer ser adorado, né? A gente acha que ele quer, que Satanás quer que a gente se curve, se prostre diante de uma estátua com a cabeça de Beelzebu, de um bode cheio de chifre, né? Com asas demoníacas. Não, gente, o diabo não quer ser adorado. A única coisa que o diabo quer é que você não adore a Deus. Ele quer que você adore qualquer outra coisa. Se você estiver adorando qualquer outra coisa, está tranquilo. Ele não quer ser adorado.
Ele quer que você adore qualquer outra coisa que não seja Deus. Porque só existem duas religiões, essa é a verdade. A religião do Deus verdadeiro ou a religião do diabo. Se você não adora Deus, qualquer outra coisa que você adora, seja Baal, seja Astarote, seja Mamon, seja o seu dinheiro, seja o seu relacionamento, seja o seu ministério, seja a sua família, seja os seus filhos, seja a sua esposa, seja o seu marido, qualquer outra coisa que você adora que não seja Deus, você está adorando ao diabo. Essa é a realidade espiritual. Por isso que Pedro diz, o diabo está ao derredor, vocês precisam estar atentos, vocês precisam estar vigilantes, porque se vocês não estiverem, no momento oportuno, ele vai atacar e vai devorar vocês, e vocês não vão nem conseguir reagir. Não irão conseguir nem reagir. E aqui a gente precisa... Há um problema muito grande em relação, quando a gente fala dessa realidade espiritual, da ação de Satanás e seus demônios, porque quando a gente vai tratar desse assunto, a gente esbarra no problema da ênfase exagerada dada à figura de Satanás por parte do movimento neopentecostal e as caricaturas criadas pela cultura, né? Aquela caricatura do diabo, diabo você vê no desenho do Pica-Pau, é um ser legal, pô, um cara bacana. No final, você assiste o seriado, você acha até o diabo legalzinho, tem o seriado agora, Lúcifer, né? Que passa aí, que, pô, eles pintam, diabo é um cara bacana, você fica até do lado dele, você acha legal, você fala assim, pô, cara, o diabo nem é tão ruim assim, o inferno nem é tão ruim assim. Aí aquelas imagens, né, que a novela da Globo pintava muito antigamente, né? O céu, como é que é o céu? Como é que era a imagem do céu? Como é que é aquela novela, A Viagem, né, eu acho? Como é que era o céu? O céu era um lugar monótono, onde parece que todo mundo sofreu uma lobotomia, né? Todo mundo fala calminho, assim, só tem fumaça, você não faz nada, e todo mundo tá lá. E aí como que... Aí as pessoas olham e falam assim, pô, se o céu é isso aí, é chato pra caramba, eu não quero ir pro céu não, eu prefiro ir pro inferno. Por quê? Porque eles acham que no inferno vai ter latinha de Skol, vai ter gente jogando vôlei na praia, né? Vai ter pessoas, mulheres de biquíni, homens sarados, né? Churrasco todo dia. Né? Aí eles falam assim, eu prefiro ir pro inferno, né? Pô. Essas imagens, essas caricaturas que a cultura traz para nós, que entram no nosso imaginário, faz a gente não olhar as coisas de maneira bíblica. E também por causa de grande parte das igrejas mais tradicionais que acabam tendo uma visão negligente em relação a esse assunto. Preferem, talvez por causa das ênfases dos movimentos neopentecostais, acabam não tocando no assunto de maneira nenhuma. E acabam deixando a igreja sem o preparo adequado para lidar com essas coisas. Então a gente precisa tomar o cuidado. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é quem é o diabo, né? A gente precisa ter uma visão bíblica da figura de Satanás. Então o diabo, ele é um ser espiritual e pessoal que se encontra em ativa rebelião contra Deus e o seu povo, está na liderança de muitos demônios como ele. Ele é o acusador maligno do povo de Deus, também conhecido como Satanás, que significa adversário. Ele é assassino, mentiroso e pai da mentira, como o Senhor Jesus nos ensina. O termo diabo se refere a alguém que é caluniador ou uma falsa testemunha. Pedro, nesse momento, inclusive, identifica como sendo o diabo o verdadeiro perseguidor do povo de Deus, mesmo que ele se utilize do aparato estatal para isso e também use outros meios. O que Pedro está dizendo para os seus leitores nesse momento, e só nesse ponto da carta ele trata desse assunto, é: quem está perseguindo vocês não são os pagãos. Quem está perseguindo vocês não são os incrédulos. Quem está perseguindo vocês não é o Estado, não é Nero, não é o imperador romano. O verdadeiro perseguidor de vocês é o diabo. Ele está utilizando-se desses meios para persegui-los. Mas ele é o verdadeiro inimigo de vocês. Por isso que Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra poderes e potestades que se levantam contra o povo de Deus. Ele também é o tentador que busca enganar os seres humanos, levando-os a se afastarem do Criador e a duvidarem da sua palavra, como fez com Adão e Eva, a serpente no jardim. Por que ela é astuta? Porque ela faz
primeiro casal duvidar da palavra de Deus. Ela faz Adão e Eva pensarem assim: vocês podem dar crédito à palavra desse Deus? Foi isso que ele disse? É isso que ele disse? Não, não foi isso não. E aí o que ele faz? Não, Deus. Na verdade, ele está dizendo para vocês que ele quer o bem de vocês, mas ele não quer que vocês comam, porque na verdade ele tem uma agenda secreta que ele não está revelando para vocês, porque ele sabe que o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão se tornar como ele. Então o que o diabo faz? Ele gera essa desconfiança em relação à palavra de Deus e o caráter de Deus. É o que nós vemos hoje. A incredulidade é isso. É as pessoas não darem crédito à palavra de Deus. É as pessoas não acreditarem nesse Deus. É isso que o diabo faz. Tem gente que acha que o diabo está lá no inferno para punir os malvados, né? E aí tem gente que diz assim: o diabo nem é tão mal assim, se ele está no inferno para punir os malvados. O diabo não está no inferno para punir os malvados. Em primeiro lugar, o diabo não está nem no inferno. Isso é outra imagem que a gente tem errada, né? Que o diabo é o rei do inferno, ele está sentado num trono. Não, o inferno foi criado para torturar o diabo. Será a prisão de Satanás. Por enquanto ele está solto. Ele nem governa o inferno. Quem governa o inferno é Deus, com a sua justiça, com a sua mão de justiça que estará punindo os malfeitores, punindo Satanás, seus demônios e os incrédulos. Parece até, às vezes, tem gente que se escandaliza, né, com isso. Deus também é o rei do inferno, porque Deus está lá com a sua presença, com a sua justiça, com a sua ira, punindo aqueles que não se curvaram diante dele. Então, as Escrituras nos mostram que Satanás, o que ele faz é tentar dissuadir as pessoas. Ele odeia a obra de Deus, ele fará de tudo para enganar os outros a não se curvarem para esse Deus, a não adorarem a esse Deus. Então, essa é a principal função do diabo. As Escrituras o designam como príncipe deste mundo, o Deus desse século, e afirma que o mundo jaz no maligno. Ele está agindo para levar as pessoas a voltarem as costas para Deus e caminharem rumo à perdição eterna, cegando o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Jesus no Evangelho. Isso é o que o diabo está fazendo. Hoje, agora, no mundo. É dessa forma que ele está agindo. Cegando o entendimento das pessoas, para que elas não se voltem ao Criador. Agora, quem o diabo não é? A gente precisa entender isso também. O diabo, ele não é um ser em pé de igualdade com Deus, que está lutando pelas almas das pessoas. Tinha um filme antigo já, baseado num quadrinho chamado Constantine. Não sei quem já assistiu esse filme, até com Keanu Reeves. Era o filme na época que eu era adolescente, estava saindo da pré-adolescência, tinha até medo de assistir, porque tinha uns negócios bizarros lá e tal. Só que tem uma frase muito icônica que o personagem principal ele diz assim: e se eu te contasse um segredo? Ele vai contar a revelação, um grande segredo. Se eu te contar que Deus e o diabo fizeram uma aposta para ver quem vai conseguir ter mais almas no final. Que maluquice é essa, gente? Da onde que isso foi tirado? Isso é coisa que a cultura bota na nossa cabeça, como se o diabo fosse alguém que está ali enfrentando, batendo no peito e dizendo assim: Senhor, vem para a mão, vem para a mão. Não. Jamais isso aconteceria. Deus jamais é ameaçado pelo diabo. Jamais. Satanás é um ser que está debaixo da mão soberana de Deus para cumprir os seus propósitos eternos. Sua derrota já está decretada e é certa, como certa vez disse Martinho Lutero, reformador. O diabo, ele é como um cão na coleira. Ele vai só até onde Deus permite. Quando Deus puxa, chega, só até aqui. Não é o que a gente vê na história de Jó? Só até aqui. Ele não é o rei do inferno, pelo contrário, o inferno foi criado para punir tanto ele como seus demônios. Por mais que diversas vezes ele possa causar danos aos cristãos, seu agir sempre será limitado. Até mesmo o diabo hoje está agindo para cumprir os propósitos soberanos de Deus, mas haverá um dia, chegará ao fim a sua ação.
diabo está debaixo da mão de Deus. Não há conflito, não há medo de, ai meu Deus, será que o diabo pode ganhar o Senhor? Não. Se Deus fizer assim, o diabo será lançado na prisão eterna. Então a gente precisa ter essa consciência, biblicamente, de quem o diabo é e do que ele está fazendo, e quem ele não é, para que a gente esteja atento e possa estar vigilantes. Para que a gente nem tema, às vezes fica falando assim, meu Deus, o diabo é muito forte, agora estamos lascados, o diabo está agindo. Não tenho o que temer. Não tenho o que temer. Às vezes tem gente que fica, meu Deus, o diabo, que medo. Não há o que temer. Mas também a gente precisa saber que ele é alguém perigoso. Não há o que temer porque a sua derrota já está decretada. Mas precisamos estar cientes que ele é alguém perigoso e que a gente precisa estar atento, vigilante, sóbrio, porque ele age de diversas maneiras. O teólogo sistemático e comentador Wayne Grudem, ele diz algo muito interessante sobre como nós olhamos para o Novo Testamento e nós percebemos algumas características, nós percebemos algumas atividades que o Novo Testamento acrescenta como sendo ação demoníaca, mas que talvez você precisa ter você precisa ter um discernimento e uma sobriedade, estar vigilante para entender que aquilo ali é uma ação demoníaca de verdade. E aí o Grudem relata, diz assim, o levantamento dos resultados da influência demoníaca em todo o Novo Testamento indicará certas características que o cristão sóbrio e vigilante podem suspeitar serem causadas, pelo menos em parte, pelo diabo ou por seus demônios. Aí ele vai listar, ele vai colocar os textos bíblicos, mas eu vou só ler aqui por causa do nosso tempo. Mau comportamento extremamente irracional ou esquisito, principalmente em oposição ao evangelho ou aos cristãos. Calúnia maldosa e mentirosa. Escravidão cada vez maior a um comportamento autodestruidor. Defesa obstinada de falsas doutrinas. Crises emocionais repentinas e inexplicadas, tais como medo, ódio, depressão, ansiedade, fúria, que são contrárias à vontade de Deus e inadequadas à situação. E simplesmente a profunda inquietação. Contudo, é bom ter cautela neste ponto, ele diz, pois no mundo existem muitos males que não procedem diretamente de Satanás, nem de demônios, mas simplesmente do pecado que permanece em nossos corações ou na vida de incrédulos que nos cercam. E o excesso de curiosidade sobre a atuação do diabo também é nocivo. O que o Grudem está dizendo? Que o Novo Testamento apresenta para nós que existem certas atividades que possuem influências demoníacas por trás. Ele está dizendo também, nem toda atividade dessas que ele falou aqui são causadas por ações demoníacas. Então, por isso que o cristão precisa ter discernimento. Eu me lembro que certa vez, eu não lembro se foi o pastor Roberto ou outra pessoa, que falou que já teve situação de alguém que chamou para ir na casa porque tinha uma pessoa endemoniada, a pessoa estava agindo estranho, estava meio que parecendo descontrolada, e quando ele chegou na casa, ele olhou e falou, tem nada, não é demônio. Falou, você está mentindo, você está fingindo. E você precisa ter esse discernimento espiritual, porque nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo. Ele fala que há situações de crises emocionais, como ansiedade, depressão, ódio, medo, fúria, que pode ter influência demoníaca, pode, que toda vez que você estiver ansioso, isso é o demônio? Não. Mas existem situações que pode. O que você precisa ter? Discernimento, para compreender. Você precisa estar vigilante para entender. Você precisa estar, vigiando o tempo todo, em oração o tempo todo, buscando o Senhor o tempo todo, para que quando você se deparar com alguma situação, você tenha o discernimento espiritual para saber, poxa, não, essa ansiedade que essa pessoa tem, é um caso clínico, às vezes é questão de saúde, às vezes é questão hormonal, às vezes é várias questões, você precisa ser tratado, você precisa de um médico, você precisa de medicamento, você precisa de tratamento. E há outras situações que não, pode ser que tenha uma influência.
demoníaca, e você, como cristão, precisa ter discernimento. Precisa ter discernimento para saber como agir, como falar, como orar. Quando é hora de você chamar outra pessoa mais experiente, uma pessoa mais madura. Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque a gente precisa ter essa necessidade. Há essa necessidade do discernimento. Porque quando a gente olha, né, a gente precisa tomar o cuidado com os extremos. Antigamente, vocês lembram? Antigamente tudo era o diabo. Né? Na igreja, tudo era o diabo. Tudo era o diabo. Hoje em dia ainda tem algumas igrejas que é assim, né? Se aconteceu alguma coisa, ficou doente, é o diabo. Você perdeu o emprego, é o diabo. E aí algumas igrejas eram até meio super protetoras, né? Elas pregavam e falavam assim, meu irmão, não assiste novela, você não pode ir no cinema, você não pode se vestir de determinada maneira, você não pode fazer dessa forma, você não pode agir desse jeito, dessa outra maneira. Então, antigamente, tudo era o demônio. Só que hoje em dia a gente tem um outro problema. Hoje em dia, a gente age como se ele não existe. E às vezes me parece a atitude desses irmãos do passado, que às vezes a gente olhava e falava assim, nossa, é radical, era simplesmente um excesso de zelo. E me parece que eles tinham razão em muitas coisas. Me parece que talvez nós deveríamos ter escutado ele um pouquinho melhor. Com cuidado com aquilo que nós assistimos na nossa casa. Com cuidado com as coisas que nós consumimos. Com cuidado com o que você deixa o seu filho assistir na televisão, o que você deixa o seu filho acessar na internet. Isso significa o quê? Que nós vamos viver, então deveríamos viver como a comunidade Amish, que existe lá nos Estados Unidos, é uma seita religiosa, que você olha para eles, parece que eles vivem no século XVII ainda. O estilo de roupa, o estilo de vida, não tem tudo, eles vivem em fazendas isoladas, e eles vivem ainda sem nenhum tipo de tecnologia, nada chega neles. Eles vivem uma vida completamente alheia à sociedade. É assim que nós devemos agir? Não é assim que nós devemos agir. Nós não devemos nos retirar do mundo. Senão Jesus não nos teria chamado de luz do mundo. Nós precisamos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. O problema é que hoje em dia parece que nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Nós precisamos entender que há uma influência demoníaca na cultura, sim. Você olha os formadores culturais hoje, os caras que estão pensando em programas, em desenhos. Você acha que os caras não estão ali pensando em incutir pensamentos, doutrinas para os seus filhos? Esses dias eu estava vendo na televisão, até comentei com Jéssica, estava vendo um seriado infantil que tinha um personagem que era um menino, que tinha nome de menina. Era com crianças, assim, né? Então era um personagem que era um menino, tinha nome de menina, era meio afeminado, assim, né? Então a gente fica assim, tem gente que poderia olhar e falar, fala sério. Na Netflix, recentemente, teve um desenho, né? Das drag queens, super drag, sei lá. Desenho infantil, você olha assim para criança, as meninas super poderosas. E a gente se esquece da influência daquilo que a gente está consumindo, daquilo que está influenciando a gente, daquilo que está influenciando as suas emoções. Você acha que a sua filha, de 12, 13, 14 anos, ela quer viver uma paixão com um príncipe encantado, com o homem do cavalo branco? Hoje em dia não é mais, essas expressões são machistas, né? Não pode mais falar assim. Você fala isso, você é cancelado. Mas essa imagem daquele cara galanteador, né? Aquele cara que é o atleta na escola, né? Muito comum nos seriados norte-americanos. O cara que é atleta na escola, não sei o quê, faz as coisas. Por que elas se atraem por isso? Por que elas se atraem por isso? Porque isso é normal, esse desejo de viver uma paixão platônica, um amor que vai fazer você perder a cabeça, que vai te tirar do chão. Porque a gente sabe que a vida real não é assim. A gente sabe que isso é sonho de adolescente. Mas por que eles pensam isso? Porque eles são influenciados por aquilo que eles consomem. Por aquilo que eles assistem. Assim como você também é influenciado pelos seus amigos no trabalho, que falam assim, nossa, casamento é um saco, nossa, minha mulher, não aguento mais ela, nossa, meu Deus do céu, eu vou separar, nossa, eu vou fazer isso. E, pasmem, pastor Roberto talvez possa dizer aqui com mais autoridade do que eu, quantos casamentos acabam por causa de influências de amizades. Porque a pessoa estava com os amigos errados, estava com as amizades erradas, e aí foi dando ouvidos, foi ouvindo, foi deixando aquilo entrar.
E aí a pessoa chega em casa, olha para o marido, olha para a esposa e fala assim, ai, já não sinto mais aquela coisa. A paixão foi embora. Eu só consigo te ver como um amigo. Ah, desculpa, eu perdi, porque eu quero viver aquela paixão platônica. Eu quero viver aquele desejo louco e isso perdeu, o nosso casamento acabou. O que é isso? O que a gente pensa assim, gente? Isso é influência. Isso é influência do que a gente consome, do que a gente assiste, com quem a gente anda, com quem a gente se conversa. Por isso que o Salmo 1 diz lá, né? Bem-aventurado o homem que não anda, não permanece e não se assenta. É um processo. Você vai ouvindo as conversas, você vai assistindo as mesmas coisas, daqui a pouco você está desejando as mesmas coisas, daqui a pouco você está querendo as mesmas coisas, daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas. Então, influência. E não adianta nós acharmos que Satanás não está agindo na cultura. Agindo nos programas de televisão que você assiste, agindo na internet, agindo nos influenciadores digitais, está agindo de maneira muito sutil, a ponto da gente não ver problema nenhum, a ponto da gente dizer assim, nossa, nada a ver, poxa, século XXI, né, mano? Que isso, cara? A gente está em 2021, deixa de ser retrógrado, de ser quadrado. Isso significa, então, que a gente tem que excluir todas essas coisas? Não, significa que a gente tem que consumi-las com discernimento. Existe coisa boa na internet? Existe coisa boa na televisão? Sim, existe coisa boa. Existem incrédulos, pessoas que não são cristãos fazendo coisas boas e coisas belas? Existe por causa de uma coisa chamada graça comum. Deus está agindo na vida dos incrédulos também. Mas existe muita coisa ruim. Eu lembro de um pastor que certa vez falou, um jovem virou para ele e perguntou, pastor, tem problema em assistir alguns seriados com nudez, né? Seriados com muita violência? E aí o pastor com discernimento falou assim, olha, imagina que eu vou fazer um bolo de chocolate para você. E eu chego para você com aquele bolo cheiroso, quentinho, com aquela calda derretendo. E eu te ofereço, você quer um pedaço? Pô, claro que eu quero um pedaço. Só que ele vira para você e diz assim, só tem um problema. Eu coloquei, assim, um pouquinho de cocô na massa. Mas assim, é só um pouquinho, você nem vai sentir o gosto. Não vai dar nem para perceber, é imperceptível. Foi assim, uma pitadinha. Aquele farelinho, sabe o que fica quando você pega o cocô do cachorro? Foi só isso, você nem vai sentir o gosto, não vai dar para perceber, mas tá uma delícia. Você iria comer? Você iria comer? Não, né? Por quê? Porque você não come essas coisas, né? Você não come esse tipo de coisa. Porque você sabe que por mais que você não vai sentir, você não vai sentir o sabor, você sabe que tem algo que é prejudicial à sua saúde ali. Aí falou assim são muitos seriados que a gente assiste aí hoje, né? São maravilhosos, mas tem aquele pouquinho de excremento, para usar uma palavra mais tranquila. Tem aquele pouquinho de excremento ali. E a gente está consumindo essas coisas sem nenhum tipo de discernimento. Então a questão não é, vamos viver uma subcultura cristã. Não, a solução não é essa. A solução é fazer o que Pedro diz, viver com discernimento. Sabendo julgar as coisas, sabendo dizer, isso aqui sim, isso me é lícito, isso não, isso aqui é bom, isso aqui não, isso aqui é legal, isso aqui não, isso aqui é belo, isso aqui é contra a vontade de Deus. A gente precisa saber viver dessa forma. É isso que Pedro está dizendo, nós precisamos ter, isso é o que o discernimento e a clareza espiritual nos traz. Por isso nós precisamos estar atentos e vigilantes. E por fim, para terminar, nós precisamos entender como resistir ao diabo. Pedro não descreve isso de maneira muito clara nesse texto, mas, como nós já vimos até aqui, nós não devemos nem ignorar e nem temer a realidade espiritual. Nem ignorar e nem temer. Devemos resistir com firmeza, como Pedro diz, versículo 9, resistam-lhe firmes na fé. Jesus afirmou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Tiago disse, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo,
e ele fugirá de vocês. Então, como nós devemos resistir? Talvez a melhor maneira que nos é dita de como devemos resistir ao diabo é escrita por Paulo, no capítulo 6 de Efésios, do verso 10 ao 18. Paulo diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Isso era algo que devia ser feito só naquela época? Ou é algo que deve ser feito hoje? Nós devemos nos revestir dessa armadura de Deus para enfrentar a Satanás hoje ainda? Precisamos. Só iremos resistir se fizermos o que Paulo diz. Nos vestirmos com a verdade, com a justiça. Proclamarmos o evangelho da paz, termos o escudo da fé. Através da oração, lermos a palavra, termos a palavra de Deus em nossas vidas. Vivemos o tempo todo no Espírito, orando o tempo todo. Por que nós estamos perdendo a batalha? Porque não estamos fazendo dessa maneira. Não estamos conseguindo resistir. Porque não estamos preparados. Quando o inimigo vem, nós estamos sentados. Ele nos encontra dormindo. Deveríamos estar vigiando, mas estamos com a nossa armadura de lado, cochilando. Quando ele aparece, você não tem tempo de vestir. Não tem tempo de se preparar. Já era. É a batalha. E você vai perecer. Se você não estiver preparado, se você não estiver armado, se você não estiver com as armas de defesa, você vai perecer. Não tem jeito. Você vai falhar. Você vai morrer. Vai naufragar espiritualmente. E aí, por fim, Pedro, ele traz uma palavra de consolo e de esperança. Há uma batalha, sim, mas a vitória é garantida. Versos de número 9 a 10, ele diz: certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém? Pedro termina dizendo, olha, essa batalha já está vencida. Por mais que vocês sofram por um tempo, por um pouco de tempo, por mais que a perseguição do inimigo ela venha, ela não durará para sempre. Pedro ainda traz o consolo para eles, dizendo, vocês não estão sofrendo sozinhos. Sabe o que há outros que sofrem como vocês? Não é exclusividade de vocês, não é porque Deus os abandonou, não é porque Deus se esqueceu de vocês, mas é porque é isso que é esperado. Essa oposição é o que é esperada na vida do cristão. Essa guerra, essa batalha. Mas Pedro lembra que a promessa de graça abundante é suficiente para superar todo o sofrimento. Ele faz com que eles levantem os olhos e percebam que o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, Ele mesmo irá aperfeiçoar, Ele mesmo irá firmar, Ele mesmo irá fortificar, Ele mesmo irá fundamentar. Então, olhando para esse mundo que às vezes parece tão caótico, para essa perseguição física, espiritual, Pedro termina com algo bastante propício. Ele diz, a Ele seja o domínio para sempre.
lembrando os seus leitores de que quem governa mesmo é o Senhor. Não é o império, não é o diabo, mas é Deus. Deus é quem está no controle. E nós devemos enfrentar esse sofrimento em comunhão com os nossos irmãos. Pedro termina falando da necessidade da comunhão. Ele não está sozinho. Se você perceber, ele vai terminar dizendo que Silvano é quem estava com ele. Silvano é Silas. Provavelmente algumas pessoas acreditam até que foi Silas quem escreveu essa carta. Por isso a semelhança, às vezes, de algumas coisas com as cartas paulinas, que teria sido ele que redigiu. Pedro fala da presença de Marcos, João Marcos, o evangelista, que também caminhou com Pedro, seu filho amado na fé. Pedro fala que ele estava com a igreja que também havia sido eleita, que estava na Babilônia, que era Roma. A perseguição não se enfrenta sozinho. O sofrimento não se enfrenta sozinho. Pedro estava em comunhão. O tempo todo Pedro fala para eles da necessidade da comunhão. E Pedro termina, inclusive, dizendo: saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Essa expressão, não com um aperto de mão frio, mas o beijo é saber que você tem uma pessoa íntima junto de você, uma pessoa que é querida, uma pessoa que é amada. E é muito ruim, né, meus irmãos? Hoje nós estamos privados de poder abraçar, de poder. Mas precisamos nos lembrar que não estamos só. Então eu quero terminar com 2 apelos a você nessa manhã. O primeiro é que você reassuma o seu posto na frente de batalha. É que você esteja ciente de que nós estamos em guerra. E se você não estiver vigilante, se você não estiver sóbrio, se você não estiver atento, você irá perecer. É preciso vestir a armadura de Deus. É preciso perseverar em oração. É preciso perseverar na leitura da palavra. É preciso perseverar na comunhão. Se não fizermos isso, se continuarmos agindo como pessoas que estão dormindo, como pessoas sonolentas, como pessoas que não conseguem discernir os tempos, não conseguem discernir as coisas, nós iremos perecer. E o segundo apelo que eu tenho é para você que ainda se encontra debaixo do domínio de Satanás. Para você que ainda pertence a ele, mas que nessa manhã, através da palavra, entende que a verdadeira liberdade está em servir a Deus, está em servir a Cristo. Que por meio de Jesus nós somos libertos do império das trevas e somos levados para o reino do Filho do seu amor. Você que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero te convidar nessa manhã a fazer isso. A orar, a buscar, a confessar a Jesus como seu Senhor. Todos aqueles que confessam a Cristo como seu Senhor já estão livres da influência de Satanás, livres do domínio de Satanás, não a ele. Mas é preciso tomar uma atitude, é preciso confessá-lo. Eu quero te convidar a fazer isso nessa manhã, se você entendeu a palavra e assim deseja fazer. E quero chamar os irmãos para orar. Coloque-se de pé nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos. Pedimos a Ti, Senhor, perdão. Pedimos perdão, Pai, porque temos andado sonolentos, Deus. Porque temos negligenciado a realidade espiritual. Porque temos nos esquecido de que estamos em guerra, estamos achando que estamos bem, que vivemos tempos de paz, quando não há paz, Senhor. Estamos embriagados, estamos de braços cruzados, estamos vivendo como se a batalha já estivesse vencida. Ainda não, Senhor, ainda não. A vitória é certa, mas ainda estamos em guerra.
E a sua igreja tem vivido um tempo de letargia espiritual, de preguiça espiritual. Não temos prazer na oração, não temos prazer na palavra. Já não jejuamos mais, já não consagramos mais as nossas vidas ao Senhor, já não buscamos mais o Senhor com intensidade. E aí não conseguimos entender por que a igreja está nesse estado hoje de corrupção, de heresias, de coisas absurdas. Porque o povo, Senhor, se esqueceu que estamos em guerra. Porque nós, Senhor, a começar em mim, nos esquecemos que precisamos diariamente buscar o Senhor em oração, na palavra. Precisamos nos consagrar. E eu peço, Pai, que o Senhor traga graça sobre as nossas vidas nessa manhã. Desperta o teu povo, Pai. Desperta-nos, Senhor, para compreendermos que não é tempo de descanso, mas é tempo de pegarmos as armas e avançarmos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Não é tempo de dormir, não é tempo de cruzar os braços e descansar, é tempo, Deus, de arregaçar as mangas e pôr a mão no arado. É tempo de trabalho, precisamos nos desgastar, Senhor, na Tua obra, sabendo que teremos um descanso eterno, mas até lá, Senhor, precisamos estar vigilantes, operosos, trabalhando, aguardando o Senhor, Deus, vigilantes, sabendo que o inimigo está ao nosso derredor, pronto para nos devorar, e se dermos uma brecha, se dermos apenas um vacilo, ele irá nos atacar, e se não estivermos preparados, iremos sucumbir, como temos visto a muitos hoje naufragando na fé, Senhor, porque não estavam preparados, não estavam vigiando. Mas não queremos ser esses que retrocedem, não queremos ser esses que desertam, não queremos ser esses que abandonam as armas, que se cansam, mas queremos ser aqueles que perseveram até o fim, porque o Senhor nos fortificará, porque o Senhor nos preservará, porque o Senhor nos firmará, e essa é a promessa que Tu tens para nós, Deus. Por isso queremos reassumir o nosso compromisso contigo nessa manhã, Deus, de vivermos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Já vai encerrar, vamos partir para os avisos. Vamos lá, meus irmãos, vamos aos nossos avisos e hoje temos algumas novidades, então atenção redobrada, tá? Vamos lá passar por aqueles avisos que nós já conhecemos. Terça-feira temos o culto de oração aqui às 20 horas, presencial aqui na nossa igreja. Se você tem a oportunidade de estar aqui buscando ao Senhor em oração junto com a igreja, esteja aqui na terça-feira. Na quarta-feira temos os pequenos grupos das crianças que continuam online, tá ok? Então, se você, mamãe e papai, seu filho ainda não participa, pode nos procurar. E você, papai, que seu filho já participou e talvez por algum motivo você não tem priorizado isso, irmãos, priorizem. É importante investir na vida dos nossos filhos. E assim como temos os PGs para as crianças, também temos para os adolescentes e para os adultos, para os jovens. Então, quinta-feira, nossos adolescentes estão aqui às 19 horas. É o único PG que, por enquanto, está presencial aqui na igreja às 19 horas. E também temos na quinta e na sexta-feira PGs para os adultos. Então, irmão, se você não participa de algum PG, por favor, nos procure a mim, ao Mateus, ao Jefferson, ao Maguinho, ao pastor, que a gente pode te orientar sobre quais as possibilidades que você tem. E você escolhe aquele que seja melhor para você, tá ok? Quinta-feira também pela manhã, às 8 horas, temos aqui a manhã de oração com as nossas irmãs, que também é uma ótima oportunidade de buscarmos ao Senhor, levar os nossos pedidos, nossos irmãos que estão necessitando das nossas orações. Então, quinta-feira aqui, 8 horas da manhã. No sábado, esse sábado ainda tem, né, Magui? No sábado, disponibilizada a escola bíblica, tá? Que por enquanto está sendo colocada no grupo de recados, ela é online ainda. Então, e aí vem a novidade daqui a pouco, eu explico a vocês. Mas
no próximo sábado, ela ainda será online, tá? Então, irmãos, no grupo de recados você vai receber o link para que possa participar da nossa escola bíblica. E aí, vamos começar agora a atenção redobrada. Quem está dormindo, acorda. Olha aqui, vamos prestar atenção. A partir do mês de outubro, gente, outubro, semana que vem é o quê? Setembro. Então, a partir do mês de outubro, a gente está adiantando para que, se você fala assim, minha rotina é essa, vocês já vão preparando a rotina, porque nós precisamos, né, voltar às nossas atividades na igreja. Então, a partir de outubro, teremos novidade, né, com o retorno das nossas atividades que antes da pandemia, nós tínhamos, né? Então, culto pela manhã e escola bíblica. Voltaremos com a nossa escola bíblica presencial. Nossas crianças já estão participando. Agora, os adultos, adolescentes e jovens também voltarão para a escola bíblica. Como vai funcionar de manhã? 9 horas da manhã temos o culto. E a partir das 9h30, escola bíblica, tá? Então, se você entrou no meio da pandemia e ainda não sabe qual é a sua turma, não tem problema. Quando chegar aqui no dia, a gente vai orientar tudo de novo, tá bom? Então, lembrando, a partir de outubro, escola bíblica, culto 9 horas da manhã, escola bíblica a partir de 9h30. 10h30. Tá, deixa eu passar o outro, ele vai passar o... E retornaremos também com culto à noite, gente. Eu tenho um negocinho aqui no coração, sabe? Aquele negócio que dá vontade de voltar de manhã, de noite. Então, gente, voltamos ao culto à noite, gente. Olha que bênção. Então, irmãos, organize sua rotina e vamos louvar ao Senhor no domingo de manhã e de noite. Amém? Gente, amém forte, que eu estou feliz com isso. Isso, gente, olha que maravilha. Poder estar na casa do Senhor. Pastor, o senhor quer falar agora, porque eu tenho mais 2 avisos. Posso falar? Então, vamos lá. Nossos queridos do grupo de casais, pedindo para lembrar vocês que semana que vem teremos lá na casa do Dudu uma reunião do grupo de casais, tá? Às 19 horas. Casais casados. E se você puder levar algo para que a gente possa lanchar lá, será uma bênção, tá bom? Não esqueçam, sábado que vem, às 19 horas. E o nosso departamento infantil também está pedindo para avisar vocês que no dia 9, vocês sabem que dia 12 de outubro é o dia das crianças, né? Então, no dia 9, nós teremos uma tarde alegre para as crianças aqui na igreja. Na igreja não, lá na casa da nossa irmã Priscila, em Itaboraí. Faz uma viagenzinha, tá? Ali para Itaboraí, lá eles vão estar numa tarde animada, eles vão poder brincar lá. Então, como é que vai funcionar? A gente pediu um valorzinho de R$25 para que a gente possa preparar um lanche, tudo que precisa ser feito para eles. E cada mamãe que puder fazê-lo, é uma bênção procurar as nossas irmãs até o dia 26. Mas você, meu irmão, que não tem filho, mas que por acaso possa abençoar uma criança com esse valor... porque temos algumas crianças que os pais não são daqui da igreja, mas eles participam e às vezes não têm condições. Se você, meu irmão, Deus tocar no seu coração e você puder ajudar uma criança, procura a nossa irmã Débora, dupla sertaneja Débora e Débora, tá? Do Ministério Infantil, e pode passar para ela a sua doação, que vai ser uma bênção na vida dos nossos pequenos, tá? Quem não tem carro, nós vamos organizar para poder levar essas crianças que não têm carro. Tá bom, irmãos? Contamos com a participação da igreja. Amém. Irmãos, por favor, eu sei que estamos querendo ir embora, mas olha só, como falou a Cíntia, olhe para mim, por favor. Em outubro, dia 3 de outubro, nós vamos voltar, retornar o culto à noite. Certo? Então, até aí tudo bem? Amém? 18 horas, ok? Agora, pela manhã, nós vamos iniciar o culto às 9 horas. Então, você bota aí, por favor, não é mais 9h30. A partir de outubro. Semana que vem, ainda 9h30. Em outubro, nós vamos iniciar o culto às 9 horas. Vamos ter o culto e a escola bíblica, que lógico também é culto, né? Mas vamos ter um louvor, uma palavra e
a escola bíblica. Agora, qual é a hora? A hora é o seguinte, irmãos, vai começar às 9 horas e, se Deus quiser, vamos encerrar às 11h30. Mas que hora que vai ser a escola bíblica? Não sei, pode começar às 10 horas, começar às 10h15, 10h30, mas o culto é de 9 às 11h30. Amém, queridos? Então, isso é importante. O culto vai ser de 9 horas da manhã às 11h30. Ah, eu só vou chegar a tal hora. Não. O culto começa às 9 horas. Não começa às 10, nem 10h30, nem 11. Começa às 9 horas. Então, anote isso, por favor. E diga também àquele irmão que não está aqui agora, não está aqui hoje. Diga para esse irmão que o culto em outubro vai começar às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas. Amém, queridos? A gente tem que frisar bem, porque às vezes a gente ouve, mas não ouve, esquece rápido, né? Então é importante frisar isso, tá bom? Irmãos, vamos encerrar, ok? Queremos dar graça a Deus por sua vida, por estarmos juntos, louvando a Deus, recebendo a palavra e que possamos guardar a palavra do Senhor. Uma coisa, quer dizer, várias coisas, né, foram ditas nesta manhã, mas eu também quero só pontuar o seguinte, mais uma vez, tem pessoas que acham que nada é o diabo, e outros acham que tudo é o diabo, não é verdade? Nós temos que ter o quê? Que foi dito? Discernimento, ok? Para poder discernir quando é e quando não é. Então, irmãos, que nós possamos receber do Senhor essa graça e vamos encerrar agora, vamos orar e mais uma vez eu quero dar graças a Deus por sua vida, por estarmos juntos nesta manhã louvando ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, Senhor, por tudo que nós podemos participar, por tudo que nós recebemos, Senhor. Muito obrigado pelos cânticos, pela tua palavra. Ó Deus, por tudo que foi feito, pelas crianças. Deus, muito obrigado, Senhor. E que o Senhor possa sustentar as nossas vidas. Que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que possamos andar diante de Ti. Ó Deus, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Ouvindo a sua voz, Senhor. Deus, sê conosco para os nossos lares. Livra-nos do mal e nos ajude a descansar em Ti, a perseverar, mas vigiar, Senhor. Nos ajude a vigiar, porque o Senhor cuida de nós. Fica conosco, Senhor. Perdoe nossas faltas. Te louvamos por tudo, te bendizemos, exaltamos o Senhor de nossas vidas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouse agora em cada coração, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você. Amém.